Bom dia a todos, eu sou Ricardo Moura, diretor de Relações com Investidores, M&A Proprietário e Estratégia. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2023 do Banco ABC Brasil. Para quem está assistindo a transmissão via Zoom e deseja acompanhar em inglês, por favor clique no botão de tradução à direita abaixo de sua tela. Antes de iniciarmos, gostaria de compartilhar os seguintes disclaimers. Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência, relativas às perspectivas de negócio do Banco ABC Brasil, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Banco ABC Brasil. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do ABC Brasil e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, informamos também que esta apresentação está sendo gravada e veiculada em nossas redes sociais e que, prosseguindo, vocês estão cientes que dados pessoais, como imagem e voz, poderão ser compartilhados sem nenhum prejuízo ou descumprimento da lei. Todo o conteúdo, inclusive a apresentação, está disponível em nosso site de RI. Para acompanhar melhor as apresentações, sugiro que baixem o conteúdo no QR Code que está em sua tela. E no final teremos a nossa sessão de perguntas e respostas. Aqui ao meu lado está presente hoje Sérgio Borejo, nosso CFO. Bem-vindo, Borejo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de convidar também, diretamente de Nova York, nosso CEO, Sérgio Lulia. Bom dia a todos, vou estar aqui acompanhando a apresentação de longe e disponível para perguntas e respostas. Toca aí, Ricardo, um abraço. Obrigado, Lulia. Convido agora o nosso CFO para a apresentação dos resultados do ABC Brasil, trazendo os principais destaques financeiros e operacionais. Borejo, por favor. Obrigado, Ricardo. Bom, vamos então aos resultados, né? Vamos começar primeiro pelos destaques do primeiro trimestre de 2023, no qual o lucro líquido atingiu 190 milhões de reais, um crescimento de 3,7% em relação ao mesmo período de 2022. Isso representa uma redução de 3,7% em relação ao trimestre anterior, já capturando o impacto isolado de provisionamento de uma empresa do segmento CIB, que foi majorado de 30% para 70%. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido foi de 14,4%, excluindo os impactos isolados sobre despesas de provisão, o retorno sobre o capital anualizado seria de 16,5%. No mesmo período, apresentamos um crescimento na margem com clientes de 20% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e 3% em relação ao quarto trimestre de 2022. A qualidade da carteira se manteve resiliente, com operações com atraso acima de 90 dias, encerrando o trimestre em 0,6%, abaixo de nossa média histórica e em linha com o trimestre anterior. Por fim, a carteira de crédito expandida operou praticamente em estabilidade no trimestre, apresentou uma expansão de 16% nos últimos 12 meses, enquanto a carteira middle cresceu 38% no mesmo período, ambas dentro de nosso crescimento, de nosso guidance de crescimento para o ano de 2023. E agora vamos assistir um vídeo com os nossos principais destaques.
relação à carteira de crédito expandida, além do já mencionado crescimento de 16% no ano, é importante notar a performance do segmento corporate, que apresentou uma expansão de 22% nos últimos 12 meses, representando quase 58% da carteira de crédito expandida. Analisando por segmento de clientes na comparação anual, a queda de empréstimos do CIB foi compensada pelo avanço em títulos privados e garantias prestadas, com expansões de 31% e 5% respectivamente. Já na variação trimestral, o primeiro trimestre tradicionalmente apresenta uma maior concentração de vencimentos. O segmento middle, por exemplo, apresentou uma redução de 4,7% em relação a dezembro de 2022. Esse comportamento ele está em linha com a sazonalidade histórica da carteira. No próximo slide, podemos observar a carteira de crédito expandida, que ela segue com alta diversificação setorial, apresentando um portfólio de crédito bem pulverizado. Além disso, tem suas maiores expansões em setores defensivos, como agronegócio, energia e infraestrutura. Essa composição, aliada à originação de operações de qualidade, vem contribuindo para uma performance resiliente da carteira, com a manutenção de baixos índices de atraso, mesmo em momentos de ciclo econômico com maiores taxas de juros. E agora vamos enfatizar a margem financeira com clientes, que teve seu 15º trimestre consecutivo de expansão, resultado do aumento gradual de produtos com maior valor agregado no mix de receitas, incluindo derivativos, produtos ligados à energia e a expansão dos serviços de cash management. O spread com clientes anualizado atingiu 4,4%. É o 7º trimestre consecutivo acima da marca de 4%. Já o spread com clientes ajustado pela provisão fechou o trimestre em 3% de aumento de 23 pontos base no trimestre, reflexo de menores despesas de provisão no comparativo trimestral. No que diz respeito à margem financeira, a margem com clientes foi a principal linha, encerrando o primeiro trimestre em R$ 345 milhões e apresentando um crescimento de 20% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e de 3% em relação ao quarto trimestre de 2022. O patrimônio líquido a CDI foi de R$ 141 milhões no trimestre, praticamente em linha com o trimestre anterior. Já a margem com o mercado totalizou R$ 64 milhões no primeiro trimestre de 2023, o que é uma queda de 23% em relação ao quarto trimestre de 2022, que foi um dos trimestres com maior performance histórica nessa linha. Como resultado, a margem financeira gerencial atingiu R$ 550 milhões no primeiro trimestre, um crescimento de quase 23% na comparação anual. E por fim, a taxa anualizada da margem financeira gerencial, a NIM, fechou o primeiro trimestre em 4,7%. Lembrando que o primeiro trimestre tem menos dias corridos que os demais trimestres do ano, fazendo com que a margem seja sazonalmente menor. Iniciando a análise da carteira de crédito, as operações com atraso acima de 90 dias encerraram o trimestre em 0,6% da carteira, um leve crescimento em relação ao trimestre anterior, mas ainda abaixo de nossa média histórica. Os atrasos do segmento CIB e Corporate ficaram praticamente estáveis em relação ao trimestre anterior, demonstrando a resiliência do portfólio, mesmo em um cenário de maiores taxas de juros. É importante ressaltar que esse nível de atraso ainda não captura o impacto do evento isolado no segmento CIB. Já no segmento Middle, o atraso atingiu 3%, resultado da leve redução da carteira no trimestre e de aumentos de atraso concentrados em safras específicas mais antigas. Lembrando que esses números não capturam eventuais reversões referentes à cobertura de fundos garantidores do BNDES. Seguindo nossa apresentação, a despesa de provisão ampliada fechou o trimestre em R$ 99 milhões, o equivalente a 0,9% da carteira expandida. Os principais efeitos pontuais do trimestre foram o provisionamento de uma empresa no segmento CIB, majorado de 30% para 70%, aumentando as despesas do trimestre, parcialmente compensado pela redução da carteira de crédito 2682 e pela migração para nomes de melhor nota de crédito. Além disso, nesse trimestre específico, realizamos o aprimoramento da metodologia de classificação de operações de crédito,
utilizando uma escala mais granular, em linha com o processo de implementação das regras de IFRS 9, respeitando-se os parâmetros da Resolução 2682. Dada a maior concentração da carteira em bons clientes, prazos mais curtos e boas garantias, a metodologia resultou no aumento das faixas com melhores notas de risco e na reversão de provisões. Enquanto isso, o saldo de PDD em relação à carteira encerrou o trimestre em 3,2%, um aumento de 50 pontos base no trimestre. Na visão por segmento, houve uma redução no corporate e um leve aumento no middle. Já no CIB, elevamos o nível de provisionamento devido à situação pontual de uma empresa nesse segmento, conforme mencionado anteriormente. E por fim, o nosso índice de cobertura atingiu 496%, acima da média histórica. Passando agora para a receita de serviços, a mesma atingiu 13,5% da receita total nesse trimestre. Continuamos a verificar a contribuição crescente da linha de tarifas e corretagem de seguros, que fechou o trimestre com um crescimento de 51% em relação ao mesmo período do ano passado. Reflexo tanto da contribuição crescente da corretora de seguros, quanto do incremento da base de clientes. Por outro lado, na linha de banco de investimentos, a sazonalidade histórica dos primeiros trimestres, menos dinâmicos, em comparação a outros períodos do ano, foi adicionalmente impactada pelo baixo volume de emissões de renda fixa no mercado. E agora, para as despesas, que no primeiro trimestre de 2023 apresentaram uma redução de 5% em relação ao trimestre anterior, na comparação anual, as mesmas cresceram 20%, taxa substancialmente menor que a expansão do ano anterior. Com isso, mantemos como expectativa para o ano uma melhora gradual do índice de eficiência, com o contínuo controle das despesas acompanhado da continuidade da expansão das receitas, através de ganhos de escala, maturação de novas iniciativas, bem como da captura de alavancagens operacionais. No slide 12, apresentamos a evolução da captação. No final de março, o saldo da captação totalizava cerca de 44 bilhões de reais, correspondendo a um crescimento de 11% em 12 meses. O gerenciamento de ativos e passivos contava com exposições acumuladas de caixa positivas em todos os seus vértices. A posição de liquidez do banco no final do trimestre era de aproximadamente 8,5 bilhões de reais, o equivalente a 1,6 vezes o valor do patrimônio líquido. Um dos fatores de sucesso do Banco ABC Brasil é o acesso a funding competitivo, tanto em moeda local como internacional, com bom volume e prazos compatíveis com nossos ativos. Essa condição é suportada por notas de rating equivalentes ao rating brasileiro pelas principais agências de risco do mercado, ou, no caso de uma delas, um grau acima do soberano. Acreditamos que a qualidade de nossa captação se torna ainda mais relevante em um ambiente de elevadas taxas de juros, mais do que nunca se destacando como um dos nossos principais diferenciais. Como vocês podem observar, encerramos o trimestre com um patrimônio de referência de 6,5 bilhões de reais e um patrimônio líquido de 5,3 bilhões de reais. O índice de Basileia total atingiu 14,8%, enquanto que o capital nível 1 fechou o trimestre com 12,8%. Essa variação resultou principalmente do aumento dos ativos ponderados por risco, efeito parcialmente compensado pela apropriação do resultado do primeiro trimestre de 2023 e pela emissão de instrumentos de capital no período. Consideramos o nível atual de capitalização confortável e suficiente para continuarmos a executar o nosso plano de negócio. Indo para o slide 14, observamos a evolução do resultado anual. O lucro líquido recorrente no primeiro trimestre de 2023 atingiu 190 milhões de reais, que corresponde a um crescimento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa tendência pode ser explicada principalmente pelo aumento da margem com clientes e pelo aumento do patrimônio líquido remunerado a CDI, sendo parcialmente compensada pelo aumento das despesas de provisão e pelo crescimento das despesas, as quais já vêm uma tendência de desaceleração. O retorno anualizado do trimestre foi de 14,4%, redução de 114 pontos base em relação ao mesmo período de 22. Já em bases trimestrais, o lucro líquido recorrente
e o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido foram afetados por dois principais fatores. O provisionamento adicional do caso isolado no segmento CIB, e o segundo, as menores receitas provenientes do banco de investimentos. Excluindo os impactos isolados nas despesas de provisão, o retorno anualizado sobre o patrimônio seria ao redor de 16,5% no trimestre, mesmo considerando uma receita de bancos de investimento abaixo de nossa média histórica. Bom, esses são os destaques que gostaríamos de apresentar e agora ficamos à disposição para responder às perguntas dos participantes dessa videoconferência. Muito obrigado. Obrigado, Borejo, por nos trazer o panorama dos resultados do banco nesse primeiro trimestre. Agradeço também a todos que estão acompanhando a transmissão. Agora gostaria de convidar nosso CEO Sérgio Lulia para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Lulia, agora é com você. Oi, Ricardo. Estou aqui. Eu não escutei nenhuma pergunta por enquanto. Ótimo. Vamos agora ao Q&A. A todos que nos acompanham, fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Para participar, é só levantar a mão, clicando no ícone na parte inferior da tela. Estamos à disposição para responder todas as dúvidas. Nossa primeira pergunta vem de Flávio Yoshida, do Bank of America. Flávio, obrigado pela participação. Por favor, pode fazer a sua pergunta. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho uma questão com relação à carteira middle. A gente viu que a inadimplência dessa carteira tem aumentado bastante, né? E nesse trimestre o crescimento ele se reduziu. Ao mesmo tempo, vocês têm um guidance de crescimento para essa carteira para esse ano. Então, eu queria entender, quando a gente junta tudo isso, se o guidance dessa carteira de 35, 45 permanece, se vocês veem algum risco de não chegar nesse guidance, se vocês estão pretendendo retomar um crescimento mais forte aí dessa carteira ao longo dos próximos trimestres. Obrigado. Quer que eu responda essa? Posso responder essa? Você quer responder essa? Pode ser. Pode ser? Não, pode falar, Borejo, daí depois, se for o caso, eu complemento. Perfeito. Bom dia, Flávio, obrigado por sua pergunta. Essa queda esse aumento de atraso, etc., era, de certa forma, algo esperado, né? Nossa carteira era uma carteira relativamente nova, ela veio crescendo ao longo dos anos, dos últimos anos, veio amadurecendo, e a gente tem com esse amadurecimento, essa tendência ao atraso era natural que aumentasse, né? Atingimos, como você mesmo mencionou, 3% no primeiro trimestre de 23, houve uma queda na carteira no primeiro trimestre, como houve no primeiro trimestre do ano passado, né? Nós começamos o ano passado com um primeiro trimestre mais fraco, a carteira middle caiu, e ainda assim, no ano passado, nós crescemos mais do que 40%. É óbvio que isso não é garantia para o crescimento desse ano, mas a gente já esperava um primeiro trimestre mais fraco, né? Uma produção mais fraca, principalmente porque o terceiro e quarto trimestre do ano passado foram um pouco mais fortes. Quanto ao guidance do ano, a perspectiva é mantê-lo, aí sim, ainda muito cedo, nós estamos em abril ainda, em abril do ano passado estávamos numa situação até parecida. A questão agora é o volume né, a demanda por crédito, se ela vai voltar ou não. Foi uma demanda mais fraca no primeiro trimestre, né? A gente acha que foi potencializada, né, além da sazonalidade, potencializada pela taxa de juros, mas nós estamos mantendo o guidance, sim, estamos mantendo os nossos planos de médio e longo prazo nesse segmento, que é parte da nossa estratégia aqui, tá?
Tá ótimo, obrigado. Se eu puder fazer uma outra pergunta aqui, é com relação à evolução do NII olhando para frente, né, e também da NIM, porque vocês comentaram que teve uma migração para clientes de melhores rating, né, o que explicou a provisão aí não tão alta ainda com a provisão para Americanas, e a gente tem ao mesmo tempo essa demanda menor aí do middle, né? Então, como é que, quando a gente junta tudo isso, né, clientes de melhores rating e o crescimento do middle talvez um pouco menor, o que a gente deveria esperar para crescimento de NII e da NIM? Quer falar essa, Carlão? Pode ser. Flávio, isso acaba sendo... você tem razão nessa questão de crescimento de carteira. Agora, o que tem sido um grande motor para o crescimento de margem para nós, e a gente olhando 12 meses para trás, esse crescimento foi de 20% ano contra ano, tem sido o mix de produto. Então, na nossa visão, se a gente conseguir continuar a imprimir um crescimento de produtos de mais valor agregado, então você pega comercializadores de energia, você pega o próprio cash management, você pega outros produtos, o derivativo também foi bastante bem, isso tem ajudado a esse processo de expansão de NIM de uma forma importante. Então, a nossa ambição, o nosso objetivo é continuar com essa diversificação de produto, agregando mais valor agregado para o portfólio, e na nossa visão a gente tem espaço para continuar num movimento gradual, não vai ser nada, não vai ser nenhum degrau no aumento de expansão de margem, mas a gente acredita que tem espaço para subir essa margem sim. Não na mesma magnitude que a gente teve provavelmente no ano de 22, mas a tendência é para cima. Tá ótimo, pessoal, obrigado. Ricardo, se eu puder complementar também um pouco, aproveitar aqui a pergunta do Flávio, né? O que eu acho assim, uma coisa é o nosso planejamento estratégico, que eu acho que está bem claro, que vocês sabem qual é, que é essa diversificação de segmentos de clientes com uma ida mais forte para o middle market, ao mesmo tempo uma diversificação maior de produtos, que é o que o Ricardo acabou de destacar, que traz uma rentabilidade maior, inclusive para os segmentos em que nós já atuávamos, e o terceiro é também uma família de canais mais ampla, incluindo canais digitais, etc., que é uma coisa que a gente tem investido bastante, né? Agora, um fator que é imprescindível para o sucesso dessa estratégia, e a gente viu isso ao longo dos últimos 30 anos, né, é você saber navegar os ciclos de crédito. Tá certo? Saber navegar os ciclos de crédito significa você saber acelerar na hora que tem que acelerar, saber frear na hora que tem que frear, saber fazer um flight to quality na carteira quando o mercado apresenta essas oportunidades, saber ir para o mercado um pouco mais de risco quando você acha que a economia está adequada. E isso não muda em nada o planejamento de longo prazo e nem o projeto do banco. E, pelo contrário, faz com que ele se torne muito mais execuível, né? Então, em momentos como desse primeiro trimestre, por exemplo, tanto pela questão do cenário de crédito um pouco mais desafiador, quanto pelo próprio fechamento do mercado de capitais para emissões, que é o que a gente viu, é um momento que, assim como foi em 2020, durante a pandemia, assim como foi em 2014, 2015, durante a Lava Jato, assim como foi em 2008, 2009, durante a crise financeira global, você tem empresas de excelente rating que passam a acessar empréstimos bilaterais, antes acessariam o mercado de capitais, com o mercado de capitais fechado, elas vêm para o balanço dos bancos, pagando taxas que normalmente não pagariam. Então, a gente sendo um banco que é bem capitalizado e com um funding competitivo, a gente aproveita esse momento para fazer ativos que são de excelente qualidade, num retorno que é adequado ao risco que o banco está correndo. E, por outro lado, você fica um pouco mais conservativo nos segmentos que estão mais arriscados. Não tem problema nenhum. Aí, quando o ciclo de crédito melhora, e na nossa percepção, a gente está já agora mais em final de ciclo, né? Quer dizer, a gente já está com uma taxa de juros nesse patamar há bastante tempo, a economia tem se desacelerado, tem tido ruídos políticos que têm atrapalhado determinados segmentos, então é um momento em que você é razoável, eu acho, razoável não, é importante que o banco faça essa seleção de ativos. E é uma das vantagens que nós temos por a gente ter um portfólio que tem um duration relativamente curto, né? Que tem um ano e pouco de duration, e um banco que tenha flexibilidade pelo tamanho que tem nos clientes
de entrar e sair à medida que o cenário se apresenta. Então, de novo, é mais um exemplo de coisa que a gente já fez em N crises ou em N momentos em que o crédito teve mais complicado no passado, fizemos de novo agora, mas olhando para frente, nosso plano está intacto e não se altera em nada. Era isso. Muito Obrigado, obrigado, Sérgio. pessoal. Obrigado, Flávio, também pela sua pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Ela vem de Yuri Fernandes, do JP Morgan. Yuri, obrigado pela participação. Por favor, pode prosseguir. Obrigado, pessoal. Eu queria perguntar um pouquinho do outlook de PDD. Eu sei que é muito difícil assim a gente ter uma visibilidade, né? Casos corporativos vêm e vão, mas a impressão que dá é que teve esse reshuffle das letrinhas aí de vocês nas outras carteiras, né? E o caso específico corporativo grande já está provisionado num montante relativamente bom. Então, minha dúvida é: vocês esperam continuar levando esse caso para 100%? Devem manter nesse 70%? E essa PDD de vocês, assim, né, de novo, com as melhores informações que vocês têm hoje, o cost of risk deveria voltar para um nível mais normalizado? Ele deve se manter alto para vocês recomporem cobertura, recomporem provisão? O que a gente deveria esperar, né, em relação a PDD para os próximos trimestres? Obrigado. Posso responder essa? Tá bom, vou nessa então. Yuri, obrigado por suas perguntas. Falando do caso específico né, do CIB, a gente acredita que esses 70% eles refletem muito próximo o que parece que o caso está caminhando. Né? À luz do que a gente vê hoje, a gente não espera fazer nem mais provisão e nem menos. Parece que está bastante adequado e bastante aderente àquilo que está sendo proposto. É óbvio que se o plano não fechar ou se fechar em outras bases, a gente vai rever. Mas à luz do que tem de informação hoje, 70% está bastante adequado, tá? Quanto ao outlook futuro, essa é uma pergunta, né? Essa é uma das coisas mais difíceis da gente prever no nosso balanço. Como você mesmo disse, né? 2 casos específicos, ou de provisão ou de recuperação, mudam muito o cenário de curto prazo. O que a gente pode dizer é que, à luz do que a gente vê hoje, assim, você não tem nenhum grande caso específico que chame a atenção. Ainda, apesar das altas taxas de juros, né, já há algum tempo, o atraso do corporate e do CIB e do próprio Middle, né, o atraso como um todo, 0,6% acima de 90 dias ainda é um número bastante bom, abaixo da nossa média histórica. Então, a gente espera um ano, até agora, à luz do que a gente vê hoje, um ano, por enquanto, normal, sem nenhum caso específico no nosso watchlist. Óbvio, com todos os desafios de um ambiente com a taxa de juros em torno de 14%. Né? E só no caso específico, Borejo, obrigado pela resposta, o tratamento que deveria ser para atraso, para NPL 90 dias, ele deveria virar atraso a partir de... Como que vai funcionar, né, esse caso? Como que a gente deveria ver para cobertura? Eu sei que já está bem provisionado, mas só para entender um pouquinho os ratios daqui para frente. Pela nossa política, o que a gente faz tradicionalmente, enquanto o plano não for assinado, a gente vai contando o atraso normal a partir daquele momento. A partir do momento que você tem um plano assinado, e se ele vier a ser assinado, aí você começa a contar quase que uma nova operação. Muito provavelmente, dado a magnitude do caso, a gente deve divulgar o atraso para frente com o caso específico e sem o caso específico. Assim, dá uma transparência maior deve dar uma transparência maior para o leitor do earnings, o Yuri. É isso que a gente está pensando em fazer nesse momento. Maravilha, Borejo, muito obrigado. Obrigado, você. Obrigado, Yuri. Vamos para a próxima pergunta, de Matheus Rafaeli, do Itaú BBA. Matheus, obrigado pela presença, pela participação e, por favor, pode fazer sua pergunta. Bom dia, Lúlia, Ricardo, Borejo, obrigado pela pergunta. Queria voltar aqui no tema do Middle, no que tange a rentabilidade. Acho que, sem dúvidas, essa expansão no segmento foi muito positiva na medida que aumentou os spreads, pulverizou o risco do banco nos últimos anos.
mas acho que 2023 deveria ser o ano que o middle deixa de ser um detrator de rentabilidade do banco e passa a contribuir positivamente nesse aspecto. Queria entender se essa ainda é a expectativa de vocês para esse ano, ou se talvez os atrasos já observados no segmento e o cenário de crédito mais desafiador no geral devem postergar essa previsão do middle superar a rentabilidade do banco esse ano, puxado aí por eventualmente um maior custo de crédito, potencialmente volumes menores, dado uma menor demanda potencial de clientes, como o Borejo mesmo comentou anteriormente. Muito obrigado. Quer responder essa, Sérgio? Vou lá. Matheus, obrigado pela sua pergunta, né? Esse ano, sem dúvida, quer dizer, sem dúvida não, né? Mas dentro de tudo que a gente tem visto, o middle passa a ser um segmento com uma rentabilidade bem positiva. Se você pegar, mesmo tendo esses atrasos que estão hoje por volta de 3%, o provisionamento está em 4,5%, 4,6%. Quer dizer, a gente já fez antecipadamente, no ano passado, um provisionamento que comportava atraso dessa magnitude, né? Então, eu não vejo particularmente a inadimplência como um fator que vai onerar o resultado do segmento desse ano. O desafio está mesmo no crescimento. Um desafio, como o Borejo citou, no ano passado já houve também no primeiro TRI. Este ano a gente está com a régua de crédito mais apertada, já estamos fazendo isso desde outubro, novembro. Essa régua mais apertada, obviamente, dificulta a originação de novas operações. Por outro lado, nós estamos com processos muito mais bem estabelecidos e testados, né? Então, assim, a decisão de crescer ou não, de fato, é uma decisão que está sob nosso controle e sob nosso poder. É questão de você abrir ou fechar um pouco mais a torneira. Por enquanto, a torneira está um pouquinho mais fechada, mas eu particularmente acredito que nós estamos no final de um ciclo de crédito mais apertado e que talvez dure aí mais 2, 3, 4 meses, né? Mas eu acho que há condições, quando começar o processo de acomodamento da política monetária, eventualmente, se tiver boas notícias do lado de aprovação das reformas que estão previstas agora para junho e assim por diante, você pode gerar um clima econômico mais adequado que permita ao banco ser vamos dizer, abrir um pouco a torneirinha do crédito e voltar a crescer. Os clientes estão aí, os contatos estão estabelecidos, as equipes comerciais estão bem formadas, os processos estão em ordem. Então, é mais uma questão de decidir o momento de acelerar, que por enquanto não estamos acelerando, mas eu acredito que em breve isso possa acontecer. Obrigado Perfeito, pela pergunta, Matheus. Vamos então para a nossa próxima pergunta. É de Eric Ito, do Bradesco. Eric, obrigado pela participação. Por favor, pode fazer a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Ricardo, Borejo, Sérgio, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira vai ser um follow-up na questão do middle. Queria entender com vocês o que vocês estão esperando de inadimplência daqui para frente, né? Acho que a gente viu 120 bases de aumento nos últimos 2 trimestres. Acho que vocês já esperavam realmente um incremento, uma deterioração nesses trimestres. Então, eu queria entender o que vocês esperam para o ano e para o trimestre. E se vocês devem manter, acho que vocês fazem provisão de 4 a 4,5% da carteira, se devemos manter isso, ou se talvez pode ter um approach mais conservador. E a minha segunda pergunta é em relação a FIIs. Acho que a IB deve ser mais fraco para esse ano, realmente, saindo dados mais fracos de abril hoje também. Queria entender de vocês o que vocês esperam de crescimento da linha de FIIs para o ano e se dá para compensar, talvez, com uma alavancagem operacional das outras linhas de receitas. Obrigado. Quer responder essa, Sérgio? Vocês toca por aí, eu complemento aqui, Borejo. Tá bom, então eu vou por aqui. Obrigado. Bom, Eric, obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. Quanto à inadimplência do middle, que a gente espera que fique em torno disso, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas pode apresentar algum pequeno crescimento, mas nada muito distante disso aqui, alguma coisa pontual ou não. Mas por volta disso, a gente não consegue ver ainda alguma coisa muito maior que isso agora ao longo do ano, né? Talvez alguma estabilização. Quanto à provisão de 4,5%,
a ideia, qual foi a ideia do 4,5%? A gente estava com atrasos baixos e provisionamento baixo no específico. Então nós fizemos o 4,5% para falar, olha, esse é um segmento que não se sustenta com esse nível de provisionamento, e esse atraso que até por a carteira está se formando, ele também não é sustentável, o mesmo deve subir. Então, o nível de 4,5 pareceu um nível bastante razoável para aquele momento. Agora, se eventualmente, ele é um anticíclico, agora se a gente tiver num momento do ciclo em que as provisões específicas ultrapassem os 4,5%, aí a gente pode ir para o específico, você não precisa ter um buffer para isso, tá? Então o 4,5 era muito mais para ajustar o nosso portfólio a um ciclo muito benigno que não parecia ser sustentável ao longo do tempo, tá? E quanto aos FIIs, como o próprio Sérgio mencionou na pergunta anterior, quer dizer, você está num momento em que as carteiras corporativas dos bancos não estão crescendo, estão tendo um crescimento baixo, e você, com uma atividade de mercado de capitais de renda fixa também baixa, né? Eu acho que é uma questão de tempo. Se o mercado de capitais não voltar no curto, médio prazo, provavelmente você deve ter um aumento na carteira corporativa dos bancos, com preços mais altos, com preços adequados ao risco daquele momento, né? Como o próprio Sérgio respondeu na pergunta anterior. Então, a gente está pronto para os dois cenários, né? A gente tem que, né, o que a gente pode fazer, a gente não sabe qual virá primeiro, mas a gente tem que estar pronto para ambos. Se o mercado de capitais voltar, esperamos que volte, a gente está pronto aqui com a nossa área de banco de investimento, né, apostos plena, e se ele não voltar e a gente tiver boas oportunidades, provavelmente vão acontecer no que diz respeito a incrementar o balanço corporativo, nós também estamos aqui. Então, essa... Ô Borejo, se eu puder complementar a pergunta do Eric. Por favor. O Eric, com esses pontos que o Borejo colocou, eu acho que uma coisa que a gente gosta de ver é a seguinte: você pegar nesse trimestre, um trimestre fraco de banco de investimento, um trimestre no middle, com um aumento de atrasos, e no CIB com esta provisão que todos conhecem. Ainda assim, o ROE ficou em 14,4%. Né? Você tirando só essa provisão, vamos dizer, só considerando que o nível de provisionamento fosse a média histórica, e sem considerar nenhuma volta de banco de investimento ou outras atividades de FII, o ROE teria sido 16,5%. Então, o que eu acho é que a gente vem construindo um banco que tem uma diversificação de fontes de receita, seja em diferentes segmentos, seja em diferentes produtos, e produtos que geram FIIs, ou produtos que, embora não sejam FIIs, têm uma alocação de capital menor, como é o caso de derivativos, por exemplo, que dão uma resiliência muito melhor para o resultado. Tá certo? Então, nós, por exemplo, estamos absolutamente descontentes com um ROE de 14,4%. Aconteceu, esse caso grande de crédito, não gostaria de ter acontecido, mas faz parte do jogo. Mas eu quero dizer isso, num trimestre que a gente considera que a gente foi atingido por uma inadimplência que é muito maior do que a gente espera ter, e que o banco de investimento, por condições de mercado, não performou, o ROE ficou em 14,4%. Quer dizer, o ROE sustentável é bem maior que esse, por conta dessa alavancagem operacional que a gente já está atingindo, por conta da diversificação de produtos e por conta de utilização mais intensiva de canais digitais. Obrigado, Eric. Vamos então para a próxima pergunta de Carlos Gomes Lopes, do HSBC. Carlos, obrigado pela participação. Por favor, pode fazer sua pergunta. Obrigado para vocês. Duas perguntas. O primeiro,
esperaba un aumento na margem, porque falan que os spreads têm ampliado depois da crise de janeiro, como caso específico, mas não estamos vendo isso no resultado. Vamos a ver nos próximos tris, o efecto da mix é maior que o efecto do aumento dos spreads no segmento corporativo. E a segunda pergunta é sobre o capital. Tem uma queda no CET1 de 12,1 para 11,6. De novo, estamos ao final do ciclo, mas não deveria ter algo mais de capital neste momento? Obrigado. Posso pegar essa daqui aqui, Borejo? Por favor, Sérgio, por favor. O aumento na margem, o Carlos, bom, primeiro, bom dia, né? Obrigado pela pergunta. Eu acho que um pouco até você já deu a direção da resposta. Quer dizer, há um aumento de margem se você mantiver exatamente a mesma composição da carteira. Agora, como eu disse anteriormente, é um momento que a gente aproveita e a gente acha que a gente deve fazer isso, a gente migra rapidamente para nomes de melhor qualidade. Então, nome a nome, os spreads aumentaram. Mas no total de portfólio, quando você tem um shift para clientes de melhor qualidade, isso não quer dizer que o NIM como um todo fique maior. Então, a gente consegue manter o NIM, embora operando com clientes de melhor qualidade. Num momento onde a economia estiver performando melhor e as perspectivas de inadimplência estiverem mais calmas, etc. e tal, é o contrário. Aí esses clientes de melhor rating, que são de segmento de CIB, passam a acessar o mercado de capitais, tornam os spreads bancários muito baixos, a gente deixa de conceder empréstimos para esse tipo de cliente e volta a ser mais agressivo no middle market ou no low corporate, onde os spreads são mais altos. Do ponto de vista do capital, assim, eu acho que a gente tem um nível de capital bem confortável. A gente, historicamente, em momentos onde a gente sente uma possibilidade de utilização do capital maior, a gente recapitaliza os dividendos. Isto é uma possibilidade este ano. Se a gente achar que tem bom uso para esse capital, a gente volta àquele mecanismo onde você paga os dividendos e oferta para os investidores que quiserem a possibilidade de reinvestir. E com isso a gente acha que a gente tem capital robusto e que consegue sustentar o plano de negócio do banco por um período longo, dentro do nosso planejamento de 3, 5 anos. A gente nunca vê a necessidade ou de crescer menos ou de ter que acessar outras fontes de capital, porque a gente acha que a gente consegue gerar o capital que é suficiente para sustentar nosso próprio crescimento. Entendo, mas neste momento ainda não tem decidido o reinvestimento do dividendo. Isso é uma discussão, quer dizer, isso é uma decisão de conselho, né? Uhum. E a gente, no momento oportuno, levará essa discussão ao conselho, o conselho vai deliberar e assim que houver uma deliberação, a gente comunica ao mercado. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Só esperando agora a nossa próxima pergunta. Nossa próxima pergunta é de Lucas Martins, da Prada Assessoria. Obrigado pela participação. Por favor, pode fazer a pergunta. Bom dia, Lúlia. Bom dia, Borejo, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Eu queria entender, para além do programa de sócios que vocês já anunciaram, vocês fizeram essa mudança no segmento de IB. Queria que vocês dessem um pouco mais de cor de entender o que vocês planejaram, como que é a governança disso. E uma segunda pergunta sobre a iniciativa de recuperação de crédito. Se vocês já têm perspectiva de tamanho do veículo que vocês querem ter dentro do banco, e se vocês vão comprar apenas crédito corporativo, e se vocês vão comprar no mercado como um todo ou atuar apenas em crédito do próprio banco. Oi, Lucas. Obrigado pelas suas perguntas. Olha, a gente tem um modelo aqui no banco de partnership que vocês conhecem, né? E que já dura desde 1997, então são 25 anos, e que a gente acha que é um modelo de muito sucesso, porque, de fato, ele traz aos acionistas minoritários um sentimento de propriedade, traz um apetite a risco adequado, um pensamento de longo prazo, uma decisão de ampliar equipes ou de aumentar custos, em que você está colocando seu próprio capital junto a risco. Então, a gente sempre achou que esse é um fator que foi fundamental para a história do Banco ABC Brasil até hoje.
Então a gente pensou, bom, se é assim, por que não implantar o mesmo modelo em outras iniciativas? E começamos a fazer isso. O primeiro experimento, que vai muito bem, é a corretora de seguros, onde o CEO tem uma participação societária, e essa participação societária dá a ele, como eu disse, uma paternidade, né, no negócio muito maior, uma responsabilidade dos projetos de expansão. Risco lá não tem, né, praticamente, para ser uma corretora. Mas dá um pensamento de longo prazo que a gente gosta muito e dá a ele o upside do negócio. Aí, a segunda atividade que a gente fez assim também, não do ponto de vista societário, mas onde há uma participação direta nos resultados, foi a comercializadora de energia elétrica, e, de novo, o negócio vai muito bem. E agora vão ter mais duas iniciativas. O Banco de Investimentos, houve a aprovação essa semana do Banco Central. A ideia é a seguinte, é uma atividade que a gente vem desempenhando muito bem. Na atividade de dívida doméstica, eu acho que a gente tem uma atividade bem consolidada, mas com um potencial de crescimento ainda bastante grande. Na atividade de M&A também, aí acho que o potencial de crescimento é ainda maior, porque a gente tem um share de mercado menor no M&A do que no DCM, então dá para crescer bastante. E sem contar a Project Finance e outros produtos que a gente tenha para desenvolver. Mas para isso, a gente acha que para você ter de fato um time de qualidade e para você poder atrair bons talentos, um sistema de partnership funciona muito bem. Então essas pessoas entram com a segurança de que todo o upside que elas conseguirem trazer para o negócio, elas vão participar junto. Então a gente está fazendo agora essa nova empresa. Os atuais executivos que tocam o negócio, que são o César Mindoff, o Gustavo Belon e o Ricardo Rocha, serão os executivos que vão tocar essa subsidiária, eles todos com participação societária, e um time também de o segundo nível, né, o N2 do Banco de Investimento, também todos com participação societária. E isso eu acho que vai permitir para a gente fortalecer o time, inclusive num momento como este, em que o mercado de banco de investimento está mais parado, né? É um bom momento para você fortalecer a equipe, porque tem bancos que estão reduzindo suas equipes, e a gente acha que a gente tem um espaço grande para ocupar, principalmente nas operações de clientes do corporate e do middle. Na recuperadora de crédito, isso é uma atividade que tem tudo a ver com a nossa atividade, né? Então a gente monta uma recuperadora de crédito, de novo no mesmo modelo, onde os executivos têm uma participação societária minoritária, o banco é majoritário, mas esses executivos então têm um protagonismo grande na proposição da linha de negócios, e daí a ideia é começar a experimentar um pouco esse mercado. Um foco maior no mercado de crédito corporativo, até porque a gente acha que os créditos de varejo, de fato, já é um mercado mais concorrido, mas isso não quer dizer que a gente não possa comprar carteiras de varejo, mas o foco vai ser maior na aquisição de carteiras no mercado corporate e no assessoramento aos nossos clientes, tanto na compra das suas carteiras de clientes, como eventualmente até no servicing, só em fazer. Eu ajudo a cobrar seus recebíveis e a gente faz uma divisão de resultados sobre aquele resultado que foi alcançado, né? E eu acho que vai, inclusive, ajudar a gente, no tempo, a também precificar melhor o crédito sobre um outro ângulo, né? A gente sempre, na nossa história, fomos precificadores de risco, mas sempre no D0. E aí você tem uma equipe hoje que tem uma experiência longa de precificar o risco de casos que foram mal e que não foram bem sucedidos, e como é que você trata esses casos. Então, acho que tem uma sinergia grande com a nossa atividade, e é uma atividade que nós estamos muito otimistas. Agora, começa pequeno, né? Como tudo, a gente acha assim, não adianta você querer começar grande, você tem que aprender, tem uma curva de aprendizado, tem um aculturamento da organização, tem que testar todos os sistemas que já foram desenvolvidos, tem que testar a capacidade de cobrança de fato, e aí aos poucos nós vamos crescendo. Eu acho que é uma atividade que daqui a 2, 3 anos pode ter uma contribuição mais relevante para o nosso resultado. Perfeito, obrigado. Obrigado, Sérgio. Só checando se temos mais alguma pergunta. Temos uma pergunta, então, de Jorge Alpasso. Jorge, obrigado pela participação. Por favor, pode fazer sua pergunta. Thank you. Can you hear me? Here. Can you hear me?
Sim. We can hear you. Please go ahead. Okay, perfect. My question is first of all, my question is regarding cost of risk, regarding the NPL. How do you see these metrics moving forward with the current information that we have as of today? Do you think them continuing going up? Do you think they have peaked? What's your best guidance for the end of the year? Thank you. Jorge, I'm going to answer in Portuguese, and you can follow in the translation in English at the same time. Ok. Por favor. Eu vou responder em português. Nossa visão de custo de crédito, de risco, acho que dá para dividir em dois blocos. O primeiro bloco é CIB e Corporate, que estão em níveis extremamente baixos, uma carteira muito pulverizada e muito diversificada em termos de risco e uma carteira que está muito leve. Uma carteira que a gente hoje, embora você veja no mercado um aumento de casos de single names, de nomes específicos, hoje a nossa carteira está muito leve, tanto no CIB quanto no Corporate, e que você consegue ver isso pelos índices de atraso. No Middle, como o Borejo mencionou um pouco mais cedo no call, a gente está com hoje por volta de 3% no atraso. Eu acho que a visão é rodar mais ou menos por aí, tá certo? Então a gente tem hoje uma abordagem um pouco mais restritiva. Essa abordagem começa ali em novembro, dezembro do ano passado, e a gente está monitorando isso de perto, mas ele é um pedaço menor da carteira, está aproximadamente hoje correspondendo a 9% da carteira expandida, e é uma carteira que tem uma série de proteções adicionais, seja um nível maior de provisão, seja um nível maior de garantias, e inclusive garantias adicionais vindas dos programas do FGI. Então, a gente não vê uma tendência forte de aumento de NPL, de atraso na carteira de um modo geral, daqui até o final do ano, com as condições que a gente vê hoje no mercado, mas é algo que a gente está, obviamente, monitorando muito de perto. Não sei se respondeu a tua... I don't know if that answered your question, Jorge. Yeah, perfect. Thank you. Okay, thank you for your participation. Obrigado pela participação. Próxima pergunta de Leo Abud, da Tese Investimentos. Obrigado pela participação. Por favor, pode fazer a sua pergunta. Opa, bom dia, pessoal. Primeiro, parabéns aí pelos resultados. A minha dúvida é mais com relação à PDD e as mudanças que vocês tiveram na classificação, na parte da classificação de rating, etc. A gente viu ali uma mudança bastante expressiva, em especial de muito crédito indo para o duplo A. Eu queria entender um pouquinho como é que foi esse processo, e até porque no passado vocês tinham uma outra metodologia. Isso, se vocês acreditam que isso aí vai estar mais aderente com o nível de provisionamento que vocês vão precisar nos próximos anos. Bom, Léo, obrigado por sua pergunta. Na verdade, esse é uma metodologia que a gente já vem praticando há algum tempo, né? Que nesse trimestre ela foi até um pouco maior, e ela tem muito a ver com a precificação correta quando a gente vai conceder um crédito, né? Então, só falando um pouco aqui de tecnicidade, mas se você pegar, por exemplo, os vértices, né, os níveis de provisionamento a 2082, eles são 0, 0,5, 1, 3, né? Você tem alguns saltos, funcionam muito bem, mas ele vai até meio, até 1, até 3, e você tem que respeitar as letras, né? A e B e assim por diante. O que a gente vem fazendo aqui? A gente vem tentando estabelecer uma granularidade um pouco maior. Então imagina que você vai pegar um cliente que hoje está provisionado a meio, e você vai falar, puxa, eu vou provisioná-lo, o nível correto aqui é 0,4 ou 0,3. Você mexe muito pouco na classificação
na PDD desse cliente, mas o que acaba acontecendo é que você tem que mudar ele, você só pode provisioná-lo de acordo com a resolução 2682, se você pegar esta determinada operação e classificá-la como A. Então você tem essa movimentação. E como é que a gente faz para determinar se é 0,4, se é 0,3 e não 0,5, né? Isso você faz com base em outros, você leva outros fatores em consideração, como nível de garantias, o prazo da operação, né, o tipo de empréstimo que você, ou de operação que você está fazendo, né? Então, isso também é levado em consideração. Então, o que acaba acontecendo é que você tem uma movimentação entre as letras, principalmente nos saldos, mas não necessariamente você tem um reflexo grande no resultado de provisão. Você não tem uma reversão significativa de provisão. Então esse foi o racional que a gente usou para esse modelo. A gente já tinha feito isso para um grupo de clientes no passado e agora a gente fez para um outro grupo, num outro segmento, e isso faz com que, óbvio, respeitando-se todas os parâmetros da resolução 2682, fique mais aderente com, né, você migra, você vai migrando o critério para um critério mais próximo do IFRS 9, que será implementado aqui no Brasil em 2025, e faz com que a precificação desses ativos também possa ser feita de uma forma mais dinâmica. Tá? Tá ok, obrigado, pessoal. Pessoal, encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos pela participação. Então, estamos chegando ao fim da nossa transmissão da conferência de resultados do primeiro trimestre de 2023. Então, eu passo agora a palavra a Borejo e a Lúlia para fazerem suas considerações finais. Só agradecer de novo, novamente aqui a oportunidade, né? Prazer estar aqui com todos vocês e espero encontrá-los de volta aqui na próxima teleconferência aqui no próximo trimestre. Do meu lado também, queria agradecer a presença de todos e espero que a gente tenha sido capaz de esclarecer as dúvidas, né? E demonstrar nossa confiança nesse projeto que nós estamos conduzindo, que não só continua intacta, como é crescente. Então, obrigado a todos. Alguns nós vamos ver aqui, né, na conferência do Itaú, e a outros até breve. Um abraço. Muito obrigado, Lili Borejo. Agradeço também a participação de todos. A apresentação já está disponível no nosso site de RI. E, além disso, o vídeo da transmissão estará presente em breve no nosso canal de YouTube. E se você quiser ouvir a transmissão em formato de áudio, vamos disponibilizar também no Spotify do ABC Brasil. Qualquer dúvida, a equipe de RI está à disposição para atendê-los. Muito obrigado e até a próxima divulgação de resultados.